Hoje o programa Diálogos aborda um assunto que surgiu há muito tempo, as gerações. Antes eram classificadas apenas como a geração anterior aos pais. Hoje, cada uma tem o seu nome e as suas características. E aqui no estúdio temos a participação da psicóloga Aldivan Alves Figueiredo e do consultor de RH Marshall Rafa. Mas antes de começar a entrevista, confira agora uma linha do tempo sobre a classificação dessas gerações. Na década de 20 acontece a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a ascensão do nazismo e o surgimento do fascismo. Nascia nesse período a geração dos construtores, que se estenderia até 1945. Todos esses acontecimentos resultaram numa geração com uma forte ética de trabalho e conservadora em termos financeiros. Pela metade dos anos 40, terminou a Segunda Guerra Mundial e nasce uma nova geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados, houve um boom de bebês, por isso a geração é chamada de Baby Boomers. No Brasil, essa geração era jovem quando começou a ditadura e lutou contra os militares, permanecendo até 1964. Segunda metade dos anos 60, o Brasil passava pelo regime militar. Na década de 70 e no início dos anos 80, período das diretas já, nascia a geração X. Quem é dessa geração participou da Marcha dos Caras Pintadas e também viu a tecnologia entrar de vez em casa. A geração seguinte cresceu em um país que já era democracia. Nos anos 90, o Brasil passou a ser respeitado depois do Plano Real, e a internet abriu as portas do mundo para a geração Y. Essa é a geração jovem, acostumada a conseguir o que quer e luta por salários ambiciosos desde cedo. 1995 é o ano do surgimento da geração Z. Esses adolescentes e jovens passaram por anos turbulentos com a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão, além de viverem numa época de grande crise econômica. Mais recentemente, em 2010, uma nova geração surgiu. A caçula da família é a geração Alpha, uma geração muito nova, mas que desde cedo está rotulada como eternamente conectada e preocupada com a ecologia e o respeito ao meio ambiente. Vocês acham que essa classificação auxilia na hora de explicar o comportamento? Olha, para mim auxilia bastante. É fácil explicar quando alguém está buscando essas informações, porque você cronologicamente vai passando as etapas, perfil dos profissionais, perfil das pessoas que estão nelas, mas também é interessante colocar que dentro das empresas não pode se rotular, tem que se trabalhar com essas gerações. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu perfil. E dentro dessas características, dentro desse perfil, que você tem que trabalhar com aquilo que ele tem de melhor e aquilo que tem que ser trabalhado para minimizar. Como qualquer outra geração, como qualquer outro perfil, nós temos pontos positivos e pontos a serem trabalhados. Nós podemos classificar, mas nunca rotular. Eu já vejo assim, eu concordo com o Marshall, não é? Tem sentido sim, porque quando você rotula dentro de uma empresa, você começa a rotular, não, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, não vai adiante, porque você tem que interagir, tem que trabalhar esse consenso, essa harmonização. Então, cada pessoa, mesmo que pertença à geração X, Y, Z, ela tem o que passar. E é exatamente, não é, esse movimento, essa mistura de gerações que impulsiona. E o comportamento, ele é aprendido, você aprende. Eu aprendi com a minha avó, eu vou aprender com a minha mãe, com o meu tio e vou aprender com quem está junto. Então, ajuda sim para a compreensão, mas na hora do vamos agir, da atitude, não, isso não tem que existir a diferença. Então, essa questão de classificar as gerações é positivo para o mercado de trabalho, mas nós também temos que pensar no aspecto negativo. Na verdade, quando nós classificamos, é para buscar maiores informações e entender aquilo que ele tem como necessidade, aquilo que ele tem como virtude, ou aquilo que ele tem também com algumas suas deficiências, como qualquer outra geração. Para a empresa, é positivo avaliar cada profissional com o seu perfil profissional e também não esquecendo da sua geração. Por quê? Se você pega a geração, por exemplo, X, é a geração onde se trabalha muito a carreira, o seu planejamento, a médio a longo prazo, trabalha com uma identidade diferente com a própria hierarquia. Já a geração Y, que tecnicamente está mais evidente hoje, ela trabalha o quê? É o jovem que ele é mais ambicioso, geralmente a carreira dele, ele pensa mais no hoje,
hoje do que no amanhã. O amanhã, tecnicamente, é uma consequência. Ele pensa mais nas questões da própria hierarquia, no sentido que, como eu vou crescer, como eu vou alcançar meus objetivos a curto prazo. Já a geração X, ela dependia do quê? Dependia dos processos promocionais, dependia do movimento do próprio mercado. O jovem não aguarda o mercado, não aguarda os resultados. Ele tem o seu próprio ímpeto. Isso não quer dizer que isso é positivo ou é negativo. Se trabalha com os resultados. A empresa necessita daquele profissional mais centrado e aquele mais exploratório. A empresa precisa daquele profissional que gosta mais de investir e aquele mais centrado em resultados. Depende. É como a especialista disse, a Aldivan comentou muito bem, se você juntar todas essas gerações e fazer com que eles trabalhem juntos, com certeza absoluta trarão melhores resultados. Sim. Falando em mercado de trabalho, a repórter Thaís Ferreira foi visitar uma empresa onde existem diversas gerações e conferir de perto como a geração Y atua no mercado. Dinâmicos, inquietos, antenados e até mesmo impacientes. Nascidos durante a década de 80 e início dos anos 90, a geração Y cresceu jogando videogame e acessando a internet. Mas como eles agem quando o assunto é carreira profissional? Nesta agência de publicidade e propaganda de Campinas, o gestor da empresa conta como são estes jovens no mercado de trabalho. É aquele pessoal que a gente acha que não está totalmente envolvido com a situação de trabalho, enfim, que não estão, não estou nem aí com a situação de trabalho. Mas o que acontece é que eles estão muito envolvidos, são muito responsáveis. Rebeldes, sim, são rebeldes. Mas curiosidade total. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Administração, da USP, 99% dos jovens pertencentes à geração Y só se mantêm envolvidos em atividades que gostam. E 96% deles acreditam que o objetivo do trabalho é a realização pessoal. Para alcançar seus interesses, a frequente troca de empregos acaba se tornando algo natural, encarada como uma busca positiva. Acho que conforme você vai mudando de lugar, você vai conhecendo novas pessoas, você vai vendo o que encaixa mais para você, do que ficar estagnado num lugar e achar que aquilo vai ser sua vida inteira. Acho que na nossa geração é legal essa mudança, acho que isso é importante. Nesta empresa, os jovens estão em maioria. E para Marcelo, que tem 47 anos, o convívio entre gerações diferentes pode ser compensador. Não, acho que existe soma. Acho que soma o que eles têm a dizer, a forma como eles têm a dizer, com o que a gente tem de experiência. Então, quer dizer, tem uma troca bastante gratificante aí. E o importante é ter a cabeça aberta e saber falar com essa nova geração. Geralmente, existe um conflito entre os mais jovens e os mais velhos no ambiente de trabalho? Sempre há um conflito. Eu gosto até de colocar que a palavra conflito, por questão cultural, a gente sempre pensa do lado negativo, né? Existe o conflito positivo. Na verdade, o termo conflito, ele é positivo. É trocas de ideias, ideais. A parte de negociação, por exemplo, quando você quer comprar algo e o outro quer vender, é um conflito. São conflitos de interesse, mas conflitos positivos. Ele se torna negativo quando há uma divergência e não chega a um denominador comum. Ele passa, né? Não tem um consenso. Ele parte do princípio que, se nós estamos discutindo, nós temos que chegar, pelo menos, não podemos aceitar a mesma solução, mas nós temos que respeitar o outro. É aí dentro disso que é um conflito. E conflitos de gerações existem. Na verdade, aqueles profissionais, como propriamente o Lucas comentou, que é o web design, se não me falha a memória, dentro da matéria, ele colocou que para a geração dele, ele falando dele especificamente, é importante ele mudar sempre de empresas para buscar aquilo que mais lhe interessa, para ganhar cultura, bagagem e experiência. Isso é positivo? Extremamente positivo. Mas também como consultor de carreira, eu também posso falar para esses jovens, tudo há limite. Se você sempre trocar de empresa para ver o que você gosta ou deixa de gostar, a sua própria evolução em si, vai chegar um momento que o mercado também poderá olhar para ele e falar assim, tá, você não encontrou aquilo que você gosta? Você está pensando mais no eu e em mim como empresa. Então, também tem que ter um equilíbrio. Eu acho que o jovem, como dentro da sua geração, e principalmente a geração Y, ele tem um direito de buscar isso. Eles buscam principalmente aquilo que eles mais gostam de fazer, se realizar. Pensam bastante em qualidade de vida,
Você pega a geração X, por exemplo, é a geração dos workaholics. Quer dizer, tem que trabalhar a noite toda, até eu posso dizer que eu acabo me enquadrando também nisso, quer dizer, eu trabalho o dia todo, e à noite eu dou aula em faculdade, a Especializa Advan tem vários programas, atividades, é a nossa geração mesmo. Então, mas é importante ressaltar que a nossa geração X tem que ganhar dentro desse conflito aqui a bagagem do Y, pensando mais em qualidade de vida e pensar que a carreira não é por si só uma linha e na verdade pode ter outras variantes. Em compensação, a geração Y também tem que entender que você tem um tempo de maturação, de encontrar a melhor empresa, buscar os seus interesses, aquilo que gosta de fazer, qualidade de vida, mas também com limite. Encontrando o que ele gosta, tem que se especializar, buscar uma pós-graduação, ganhar bagagem e também não ficar pulando de galho em galho. Uma coisa que o Marshall falou, né, que me chamou a atenção e que você perguntou, Patrícia, no quadro anterior. Essa geração X e Y, essas denominações atrapalham ou não, não é? E ouvindo a colocação dele sobre tudo isso, né? Conflito, dinâmica, como interagir, como que a gente vive nesse circuito inteiro. Todo esse movimento, gente, começou para estudar o nosso comportamento de compra. Então é muito bacana a gente frisar isso. Você que está em casa, que está ouvindo, não é, esse diálogo aqui entre a gente, tudo isso começa para compreender por que fulano compra mais, por que Beltrano compra menos. Então, esse movimento ele vem isso porque ele vem de uma linha social. Aí o que acontece? As empresas foram lá e a gente que trabalha com comportamento, que trabalha com mercado de trabalho, começou a perceber, olha, isso aqui é bacana, a gente pode pegar isso daqui e compreender também esse comportamento dentro do ambiente de trabalho. Com tudo isso, acontece esse movimento de compreensão. E aí a gente entra assim, mas olha, eu e o Márcio, faz de conta que eu sou mais velha do que ele e ele está lá. Isso aqui é bacana, essa interação? Ela é excelente, não é? Por quê? Porque a gente vai aprender. Aí dentro dessa linha, e esse comportamento, como que vai agora resultar isso daqui dentro da empresa? Porque eu acho que a maior preocupação que a gente está tendo aqui agora, né, como equilibrar isso? Como equilibrar, então, esses vários fenômenos, essas várias formas de pensar, um que pensa na qualidade de vida, o outro que pensa na produção, porque é isso que a gente está vendo, né? Aí a gente começa a ver que a partir daí vai surgir um monte de doença também. Porque outra coisa que a gente observa pelo VT, que passou na reportagem, e esse jovem que fica pulando de galho em galho, né? Eu vejo muito que falta o comprometimento. Ao mesmo tempo que ele se compromete com a qualidade de vida dele, ele não se compromete com o desempenho da empresa, no sentido assim, olha, é a tua empresa, você está me pagando, eu presto um serviço e ok. Mas não tem aquele comprometimento de que a minha passagem aqui ser rápida, porque esses jovens, eles ficam às vezes 3 meses, 6 meses, Exato. 1 ano, não é? Eu acompanho muito no consultório pessoas que falam assim, não, eu já vou sair do emprego. E eu me assusto, eu falo assim, mas por quê? O que aconteceu? Não, é porque tem outra empresa e é outro campo, outro ramo, então eu quero experimentar. Então, essa geração, ela tem muito assim, o conflito maior que eu vejo entre a X e a Y é esse. Um que se apega muito, não é? Que tem aquele desempenho ali o tempo inteiro, de virar madrugada e tal. E aquele que fala assim, olha, relaxa, porque eu vou para outra empresa. Então, isso gera um conflito, porque assim, se o Marshall está lá bem despreocupado, não é? Ou bem preocupado, e eu o contrário, causa um conflito e assim, mas por que ele pode e eu não? Por que você pode e eu não? Então, os conflitos em termos de clima organizacional, eles vão surgir. E se a gente olhar para outra faceta, para outra viela, que seria as doenças voltadas para esse campo, né, que surge, que são saúde mental do trabalhador, a gente vai ter aí um monte de coisa, como depressão, insônia, ansiedade, e aí vai, estresse. Então, será que essa rotatividade dos jovens hoje no mercado prejudicaria a empresa? Sempre prejudica, né? Eu só gostaria de fazer colocar um ponto importante. Não é porque nós estamos colocando gerações, significa que o profissional, por ser uma geração X, Y, Z, ele tem a mesma característica. Entendi. Pessoas são pessoas, profissionais são profissionais, o que nós chamamos de perfil. Às vezes você pega um jovem que ele é mais audacioso e um outro profissional, um outro jovem que não é tão audacioso como um profissional. Você pode pegar um profissional da geração X que tinha mais comprometimento e outro que tinha menos comprometimento. É um perfil.
Não é porque ele é determinadas gerações, é por isso que nós podemos classificar e nunca rotular. Agora, para a empresa, é óbvio que para a empresa é o grande desafio. Por que o grande desafio? Primeiro, em relação ao momento de mercado. Falando em Brasil e momento de mercado brasileiro, com o boom das empresas, das oportunidades, do crescimento, dos grandes eventos aqui no Brasil, como Rock in Rio, que agora está na moda, nós estamos falando também de Olimpíadas, Copa do Mundo, quer dizer, o Brasil está em evidência e as empresas estão investindo aqui. E o que está faltando? Mão de obra qualificada. E aí você junta, onde tem a geração Y trabalhando forte, mas trabalhando também, buscando o mercado em paralelo, dentro das suas oportunidades, dentro das suas características, e está tendo essa rotatividade, é óbvio que para a empresa é um grande problema. E a empresa ela tem que trabalhar hoje, não somente com seus resultados, mas com as suas políticas de gestão de pessoas, mas principalmente clima organizacional, benefícios e propriamente políticas de retenção de talentos. Por quê? Porque para a empresa é um investimento você trazer um profissional. E você investe, você faz adaptação, você dá treinamento, você dá oportunidades, ele conhece toda a organização, sistema, equipe, resultados, e de repente esse profissional sai da empresa. Então a empresa tem que trabalhar com políticas de retenção de talentos. Na verdade, sempre trabalhou, mas hoje tem que intensificar. Então seria a hora da empresa investir em uma qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Ela já investe. Tem que investir mais. Isso. Ela investe assim, porque do mesmo jeito que ocorre essa linha do tempo com as gerações, também existe essa linha do tempo dentro das empresas. Tem empresa que vai ter política de qualidade excelente, tem empresa que não vai ter coisa nenhuma. Então, assim, a interação ela tem que acontecer em todos os aspectos, em todos os ambientes. Do mesmo jeito que a gente para aqui agora para discutir essa linha do tempo e falar a geração X, Y, Z, alfa, do mesmo jeito há empresas que, como o Marshall colocou que o Brasil está em evidência, essa evidência tem empresas que não começaram nada ainda. Então a política delas ainda não é bacana para aquele jovem que está ingressando. E é por isso mesmo que ele vai procurar novas empresas. Isso é ruim? Isso é negativo? Como que fica isso? Isso é negativo, sim. Isso, em alguns momentos, vai ser ruim. Mas, olhando para o outro lado do jovem, se eu me colocasse dentro da empresa, eu colocaria assim, não, eu estou certa. Essa empresa não está me dando coisas bacanas, eu vou procurar uma que me dá. Então, assim, é positivo e é negativo, ou seja, eu diria que é o equilíbrio. É o equilíbrio o tempo inteiro, chamando a atenção de quem está trabalhando, ou seja, de quem está no mercado de trabalho. E até aproveitando o Aldivan, se você pega esse jovem que faz essas reivindicações, que analisa a empresa dessa maneira, também é gratificante para a geração X. Por quê? Ela vai receber os mesmos benefícios do que ele. Se a empresa começou a pensar num planejamento de qualidade de vida e não coloca em prática, ela poderá perder os seus jovens e também os profissionais mais maduros. Então, se ela se adequar a essa retenção de talentos através de qualidade de vida e políticas de gestão de talentos e retenção de talentos, obviamente todas as gerações vão se aproveitar da qualidade dessa empresa. Porque hoje, quando a gente olha a empresa, não é mais somente salário ou perspectiva, é muito mais do que isso. É carreira, qualidade de vida, oportunidades, a imagem social que essa empresa passa para nós profissionais. Então, tudo isso ajuda. Então, é uma junção mesmo de pontos positivos e também pontos a serem melhorados, como em todo e qualquer aspecto. Vamos para um breve intervalo e o Diálogos volta já. O que é a idade se não números? Você tem uma vida que merece ser vivida, não importa a idade. Vida que merece ser bem vivida, aproveitada, que merece respeito, carinho e atenção, de todos que um dia também lá chegarão. Terceira idade, por que não aceitá-la? Por que não enfrentá-la? Por que deixá-la passar se cada estação da vida tem o seu perfume, o seu encanto? É a sua luz que faz a vida brilhar. É preciso ter sempre consigo a esperança e a vontade de lutar. É necessário conquistar. Terceira idade, vida que merece respeito, carinho e atenção. De todos, não importa a idade. Terceira idade, vida que merece ser bem vivida. Faculdade de Serviço Social, Universidade da Terceira Idade, PUC Campinas. O
o Diálogos está de volta, discutindo hoje as gerações. Uma família e 4 gerações dentro de uma casa só. É o que vamos conferir na reportagem de Gustavo Carvalho. E nós viemos aqui até a casa da Ellen Mara para saber como que ela convive no dia a dia com 4 gerações dentro de casa. Vamos lá? Esta é Ellen Mara, idade 49 anos, considerada a geração Baby Boomers. Assim que nossa equipe chegou, a chefe da casa já se prontificou a definir as gerações que moram com ela. Uma realidade muito conservadora, uma realidade que não é tão conservadora assim, e uma realidade que lá fora tira todo o conservadorismo, ou seja, tira todos os valores. Aqui na casa da Ellen, 4 gerações convivem diariamente. A geração dos construtores, da mãe dela, a geração dela e do marido, que é o Baby Boomers, a da primeira filha, a geração Y, e a segunda filha, a geração Z. José Carlos, que tem a mesma idade que a esposa, geração Baby Boomers, confessa que seu maior problema é a rigidez. Eu fui criado numa geração mais rígida, né? E eu ainda carrego isso até hoje, né? Sou uma pessoa mais rígida dentro de casa. Para a filha mais velha do casal, Ana Caroline, 19 anos, geração Y, conviver com diferenças dentro de casa é um aprendizado. Então você tem que ficar meio ali, você tem que saber argumentar com um e com o outro. Mas não é difícil, é bom também, porque você aprende, né? Ana Clara, 11 anos, geração Z, a mais nova da casa dos Perina Luiz, fala das vantagens que a tecnologia trouxe para a sua geração. Olha, eu acho que isso foi demais para mim, viu? Porque é muito legal o computador. Por exemplo, em trabalho de escola, dá para você digitar. Aí também, para diversão, ao invés de você só ficar brincando, correndo, essas coisas, tem o computador. Por fim, Dona Marina, 70 anos, geração dos construtores, dá a dica de como fazer para conviver com as diferenças debaixo de um mesmo teto. A gente tem que aceitar, né? Viver bem com todo mundo. Entra para um ouvido, sai para o outro. E a gente também tem que ser verdadeiro. Eu acredito que hoje os jovens e os adolescentes estão um pouco distantes da família. O que vocês acham disso? Eu acho que você está certa. Por que eu sou tão assim, não é? Você que está assistindo falar assim, nossa, Aldivan, o que é isso, né? Por que você está falando com tanta convicção? Porque eu tenho filhos adolescentes, eu atendo adolescentes, eu trabalhei muito tempo com adolescentes, né? E o adolescente, ele hoje, por conta dessas diferenças, né? Eles acham sempre que os pais ou são cafonas, ou que vão pagar mico, assim, vai me fazer pagar mico, então fica longe, porque aí evita, não é? E tem um monte de coisa. Mas, assim, o que eu observo muito é que nós, pais, também nos afastamos. Permitimos que esse filho, esse adolescente, ele dite as regras. Ele faça com que, né, prevaleça a vontade dele. Então, não permita, viu? Não permita. E, recentemente, a minha filha, né, eu deixava ela no colégio, e ela falava assim, não me beija, tá? Não me beija. Eu falava, pode deixar que eu vou começar. Aí, semana que vem, eu vou começar uma técnica. Comecei. Volta aqui, eu quero dar um beijo. Aí comecei, então, assim, o pai, ele, mesmo que exista esse distanciamento, você que é pai, você que é mãe, você tem que trazer de volta. E você, Marshall, quais são suas experiências aí nesse mercado de trabalho? Olha, eu fico um pouco paralelo a isso, porque eu ainda não sou pai, né? Então eu tenho que seguir o que é o Aldivan, porque eu ainda sou filho. Lógico que a minha geração ainda era de respeito à hierarquia, respeito ao pai, mesmo que seja no início de algumas mudanças, a gente não aceitava algumas coisas. Por exemplo, o período da luta contra as eleições, direta já e etc. da minha época, mas ainda existe, sem dúvida nenhuma, todo aquele respeito aos pais, as políticas dentro da casa, o respeito aos mais velhos, existe ainda. Mas na minha visão, a Aldivan está completamente correta. Além de ser mãe e vivenciar isso diretamente no seu dia a dia, a gente vê isso dentro das empresas. Muitas vezes o jovem, ele olha a hierarquia como se fosse o quê? Algo que para ele esteja paralelo.
Se ele concordar, ele respeita da sua maneira. Se ele não concordar, ele não respeita e busca outras alternativas. Na geração X não tinha isso, né? Então essa é uma diferença. Eu acho que precisa, como provavelmente dentro da família mostrou isso, você viu que a construtora, a geração da construtora mostrou o quê? Olha, eu quero deixar, entra no ouvido, sai para o outro, eu quero aproximar. Um aceita mais, um que aceita menos. É essa troca de experiência que faz com que aconteça, como programa, aconteça um diálogo para chegar no denominador comum. Eu concordo plenamente com a Divan. Então vamos agora para outra etapa, né? Isso, cabe a cada família se adequar às gerações que estão em convivência, né? Sem dúvida nenhuma. Você quer saber mais sobre gerações? Vamos conferir o quadro de dicas com Carolina Junqueira. Para saber mais sobre a geração Y, assista o vídeo We All Want to Be Young, disponibilizado no YouTube. Ele tem aproximadamente 10 minutos e conta de uma forma bem simples quem são esses jovens da atualidade e mostra brevemente as gerações X e Baby Boomer, que foram influências diretas na geração Y. O vídeo deixa claro que essa geração é bem peculiar, pois se baseia em sonhos possíveis, deixando de lado o idealismo, a utopia. They're positioned at the top of the influence pyramid and are aspirational to those younger than them and inspirational to the older. Today's young generation, known as Generation Y, G, we, globalists, digital youth, millennials, whatever. Para os que preferem a leitura, o livro Inércia, a Geração Y no Limite do Tédio, que é o projeto experimental da jornalista Melissa de Miranda, formada pela PUC Campinas em 2009, tenta interpretar a geração Y a partir das relações afetivas, familiares, sociais e profissionais que os jovens apresentam. O livro foi publicado pela editora Ideias e Letras esse ano. Ele tem 104 páginas e custa R$ 18. Na internet, a dica é acessar o site Foco em Gerações, criado por Eliane Kullock, especialista em geração Y. A página na internet é focada nas gerações no mercado de trabalho. Ela traz explicações sobre as gerações, indicação de livros e filmes e trabalha com humor através de charges. Para finalizar, como vocês enxergam o futuro da nova geração, a Alfa? Agora é minha vez também, né? Eu vou comentar. Porque quando eu tiver o filho já vai ser Alfa, né? Exatamente. Então, é óbvio que é uma preocupação por si só, mas eu acho que vai ser uma preocupação muito positiva, porque a geração Alfa, dentro dos estudos, eles vão ser as crianças e futuramente os jovens que mais vão se empenhar em desenvolvimento pessoal e profissional. É aqueles que vão pensar sempre nos estudos. Por quê? Por causa da tecnologia em si. A evolução vai ser muito rápida. Obrigatoriamente, aquele que não for aluno pela vida toda, e principalmente na fase de desenvolvimento, que vai ser a geração Alfa, ele vai perder espaço. Então eu vou pegar uma geração de estudos e desenvolvimento. Então, eu acho que isso para mim vai ser bastante positivo. Então eu vou dar uma dica, porque já está terminando mesmo, né? Então assim, olha, geração Alfa, guarda aí na memória, quem não tem filho ainda, você, Márcia, não é? Que essa geração vai precisar de muito amor. Porque é uma geração que está dentro de uma consciência cósmica, dentro de uma espiritualidade no universo inteiro. Então, é a geração que vai estar conectada com o conhecimento, com o cognitivo. E ela vai ter também que se conectar com o coração e com essa divindade que existe no nosso planeta. Queria agradecer a presença de vocês aqui no programa. E termina agora mais um programa Diálogos da TV PUC.